Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem ao Rio de Janeiro de antigamente, com fotos tiradas entre o final do século XIX e início do século XX. As fotos originais são em preto e branco e foram colorizadas especialmente para o nosso canal. Nossa viagem de hoje começa na praia de Botafogo, no final do século XIX. Nessa foto, vemos como era Botafogo por volta de 1890. No final do século XIX, a maior parte da área urbanizada do Rio de Janeiro ficava no centro da cidade e em alguns bairros da Zona Norte. A Zona Sul só era urbanizada até o bairro de Botafogo, que estamos vendo agora nessa foto. Na época, Copacabana, Ipanema, Lagoa e os outros bairros da Zona Sul ainda eram praticamente desabitados e de difícil acesso. Botafogo, Flamengo, Glória e o Largo do Machado já eram bem urbanizados, com linhas de bondes puxados a burro servindo a região. Observe o Morro do Corcovado, ainda sem a estátua do Cristo Redentor. No final do século XIX, no lugar da estátua havia um mirante chamado de Chapéu de Sol. A estátua do Cristo só seria inaugurada em 1937. Observe também que no final do século XIX, a praia de Botafogo não tinha faixa de areia, que tem hoje em dia. A faixa de areia de Botafogo foi criada artificialmente de um aterro realizado no governo de Carlos Lacerda, no início dos anos 60. Essa é uma foto do centro do Rio de Janeiro por volta do ano de 1890. A foto foi tirada na Ilha das Cobras, com a câmera virada em direção ao centro da cidade, mostrando como era a orla do centro nessa época e o panorama geral da região. Na foto, podemos ver a Igreja da Candelária, no meio de vários prédios e casas. Nessa época, ainda não tinham sido construídas as avenidas do centro da cidade. A região era percorrida por muitas ruas estreitas e vielas, percorridas por bondes puxados por burros, diligências e carroças de carga puxadas à mão. À esquerda na foto, podemos ver o Cais dos Mineiros, que ficava perto de onde se localiza hoje a Rua da Candelária e a Igreja da Candelária. O Cais dos Mineiros foi batizado com esse nome porque era onde o ouro vindo de Minas Gerais era embarcado para ser levado para Portugal. O Cais dos Mineiros era um dos mais importantes pontos de comércio nacional e internacional do Rio de Janeiro na época. Era nele que chegavam e partiam mercadorias importadas e exportadas, como açúcar, aguardente e óleo de baleia. O óleo de baleia era uma mercadoria muito valiosa, porque na época era usado para abastecer os lampiões de rua, que eram o principal sistema de iluminação pública do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil e do mundo. Essa área do Cais dos Mineiros acabou sendo aterrada no início do século XX, durante as obras de remodelação do centro da cidade. Na região aterrada, foi construída a Estação das Barcas, que liga o Rio a Niterói, Paquetá e Ilha do Governador. A Estação das Barcas funciona até hoje no mesmo lugar. Agora, estamos vendo uma foto da Avenida Central em 1910. A Avenida Central foi construída em 1904, ligando a Praça Mauá com a Avenida Beira-Mar. A avenida foi uma das obras do prefeito Pereira Passos, que promoveu uma grande mudança no centro da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo dessa mudança foi construir no centro do Rio novas avenidas, praças e prédios inspirados na arquitetura de Paris, que era considerada na época uma capital do mundo e modelo de cidade moderna e civilizada. Para a construção da Avenida Central, foram demolidas cerca de 600 casas e prédios antigos,
principalmente cortiços, onde viviam moradores de baixa renda. Essas pessoas foram despejadas e acabaram indo morar em morros e cortiços em outros bairros mais afastados. Logo após a inauguração, a Avenida Central se tornou a avenida mais importante da cidade, com novas lojas, restaurantes, teatros, bancos e comércio em geral. Isso fez a avenida se tornar o ponto preferido das famílias cariocas, de classe média e alta, para fazerem compras e passearem. Uma outra inovação foi que a Avenida Central foi uma das primeiras vias do Rio de Janeiro a ter um sistema de iluminação elétrica. Em 1904, a eletricidade ainda era uma grande novidade. E na cidade do Rio, na época, as ruas ainda eram iluminadas com lampiões a gás. A avenida era dividida em duas mãos, por um canteiro central, que foi arborizado com mudas de pau-brasil. O calçamento da avenida recebeu desenhos artísticos com pedras portuguesas, um trabalho feito por mestres calceteiros, vindos de Portugal, especialmente para a construção da avenida. Em 21 de fevereiro de 1912, a Avenida Central foi rebatizada com o nome de Avenida Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, que tinha falecido alguns dias antes. A Avenida Rio Branco continua sendo até hoje uma das principais vias do centro do Rio, mas com a construção de outras vias importantes no centro, como a Avenida Presidente Vargas, a Avenida Rio Branco não tem mais o mesmo protagonismo do início do século XX, quando ela era o coração da vida comercial e social da cidade do Rio de Janeiro. Estamos vendo agora uma foto de Copacabana, em 1920. Essa foto mostra o cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Barroso. A Avenida Nossa Senhora de Copacabana foi construída no final do século XIX, quando Copacabana ainda era muito pouco habitada e com poucas construções. Mas logo o bairro cresceu bastante, e no início da década de 20, a avenida já era a principal via da Zona Sul do Rio de Janeiro. Lembrando que os outros bairros da Zona Sul, como Ipanema, Leblon e Lagoa, ainda eram muito pouco urbanizados e habitados. Por isso, na época, Copacabana era o bairro mais importante da Zona Sul, onde se concentrava a vida comercial da região, e também um dos bairros preferidos da classe alta do Rio. Observe que a Avenida Nossa Senhora de Copacabana era dividida em duas vias por um canteiro central. Posteriormente, passaria a ter só uma via. Em 1931, a Rua Barroso foi rebatizada com o nome de Rua Siqueira Campos, em homenagem ao tenente Antônio de Siqueira Campos, que foi um dos participantes da Revolta dos 18 do Forte, que aconteceu em Copacabana em 1922. Observe os postes com a rede de cabos aéreos de linhas telefônicas e de energia. Na época, os cabos subterrâneos ainda não existiam na maior parte da cidade. Observe também o bonde parado em frente da estação de bondes de Copacabana. A estação é o prédio à esquerda. Esse prédio foi demolido nos anos 50 e no lugar foi construído o prédio do Centro Comercial Copacabana, um dos primeiros shopping centers da cidade e do Brasil, e que existe até hoje. Essa é uma foto da Praia do Russell. Essa praia era localizada no bairro da Glória, entre o Flamengo e o centro da cidade, em frente ao local onde hoje fica o Hotel Glória. A praia ficava perto da igreja do Outeiro da Glória, que está indicada pela seta na foto. Nos tempos da monarquia, essa praia era conhecida como Praia Dom Pedro I. Passou-se a chamar Praia do Russell a partir de 1869, em homenagem ao engenheiro João Frederico Russell, que havia ganho a concessão do governo imperial para construir uma rede de esgotos na área do centro da cidade. Até aquela época, o Rio de Janeiro não tinha sistema de esgotos,
e os detritos sanitários eram levados por escravos ou empregados em tonéis de madeira para serem jogados no mar. Como Russell morava em uma casa em frente à praia Dom Pedro I, a praia acabou sendo rebatizada com seu nome. A casa em que Russell morava foi demolida em 1920 para a construção do Hotel Glória. A praia do Russell, na verdade, era uma continuação da praia do Flamengo. Como era pequena e com uma estreita faixa de areia, nunca foi frequentada por banhistas, ao contrário da praia do Flamengo, que no século XX passou a ser uma das mais frequentadas pelos cariocas. Finalmente, em 1960, a praia do Russell acabou desaparecendo do mapa, com o aterramento da orla, para a construção do Aterro do Flamengo. Outra praia que desapareceu do mapa do Rio de Janeiro é a praia de Santa Luzia. Essa praia ficava no centro da cidade, em frente à igreja de Santa Luzia e perto da Santa Casa de Misericórdia. Essa foi uma das primeiras praias do Rio a ser frequentada por banhistas, em uma época onde ir à praia ainda não era hábito dos cariocas. Antes de se tornar um hábito comum, ir à praia para tomar banhos de sol ou de mar eram recomendados apenas para tratamento de saúde. Na época, as outras praias da Zona Sul, como Copacabana, Ipanema e Leblon, eram de difícil acesso e muito pouco habitadas. Por isso, a melhor opção para os cariocas daquela época eram as praias que existiam na região próxima ao centro. A praia de Santa Luzia desapareceu com o aterramento feito para ampliação do centro do Rio na primeira metade do século XX. Restou apenas a igreja de Santa Luzia, que está no local até hoje, rodeada pelos prédios da esplanada do castelo. Agora estamos vendo a imagem da Exposição Nacional de 1908. A exposição comemorou o primeiro centenário da abertura dos portos no Brasil, ocorrido em 1808. Foi realizada perto da Praia Vermelha, na região entre o Morro da Urca e o Morro da Babilônia. O objetivo da exposição era mostrar aos visitantes brasileiros e estrangeiros um panorama da economia do país, exibindo artigos e produtos de vários estados brasileiros. A exposição foi aberta ao público em 11 de agosto de 1908 por Afonso Pena, o presidente do Brasil na época. Na abertura, o presidente Afonso Pena chegou com uma escolta do 9º Regimento de Cavalaria, sendo recebido pelos representantes da exposição e por soldados da Guarda Nacional, ao som de canhões e do hino nacional brasileiro. Na exposição foram construídos pavilhões representando os estados da Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e do Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Entre outros pavilhões, havia também o Pavilhão de Portugal, o Pavilhão da Fábrica Bangu, o Pavilhão do Teatro João Caetano e o Pavilhão de Música. Cada pavilhão mostrava produtos e artigos de cada estado, país ou atividade representada no pavilhão. Além dos palácios, foram construídos no local, especialmente para exposição, um jardim botânico, restaurantes, jardins, fontes, chafarizes, além de uma área de recreação com um cinematógrafo, uma pista de patinação e um teatro de variedades. A entrada principal da exposição era um portão monumental, com uma arquitetura inspirada no portão de entrada da Exposição Universal de Paris, de 1889. Com 30 metros de altura, o portão monumental impressionava os visitantes da exposição de 1908, inclusive durante a noite, quando era iluminado com um sistema de 8.000 lâmpadas incandescentes. Em cima do portão se destacava o brasão de armas do Brasil. Na exposição também foi instalado um trenzinho que levava os visitantes de um pavilhão para outro. Mesmo com toda essa estrutura, a maioria dessas construções da exposição eram temporárias e foram construídas com materiais planejados para serem desmontados depois que a exposição acabasse. Dos mais de 30 pavilhões construídos, somente um continuou existindo depois da exposição,
o Pavilhão dos Estados. No prédio desse pavilhão, que existe até hoje na Urca, funciona o Museu de Ciências da Terra. Todos os outros palácios e pavilhões foram desmontados e desapareceram para sempre. Hoje, nada mais resta da beleza dessas construções, além do registro histórico e de algumas fotos que trazem de volta para a gente um pouco do Rio de Janeiro de antigamente. Um Rio de Janeiro que não volta mais. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique em inscrever e ative as notificações para ficar sabendo quando publicarmos novos vídeos aqui no canal. Você também pode assistir todos os vídeos do nosso canal no site robertocarelli.com.br.